Tá terminando. Jó, capítulo 35. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com Ele. Você pensa que Deus não castiga? Que Ele não presta muito atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Vou comentar um pouquinho rapidinho aqui, depois a gente vai para o 36, tá? Esse estudo 35, né, fala da importância da humildade, né, na oração. Mais uma vez, né, um dos amigos de Jó, Eliú, né, apresenta esse discurso em defesa da soberania de Deus, né? E ele faz aí uma resposta à acusação de Jó de que Deus não o recompensou por sua inocência. Então, Eliú aí argumenta que, uma vez que Deus é supremo, ele não é afetado de forma alguma pela inocência ou pelo pecado do homem, e que Deus não estava respondendo aos clamores de Jó por causa de seu orgulho. Mais uma vez aí julgando Jó, né? Falando que Deus não recompensou Jó pela sua inocência, porque ele ainda continua ainda, né, no mesmo estado. Então ele apresenta aí duas respostas. A primeira, mostrando a inconsistência de Jó, né, em insistir em sua inocência, enquanto argumenta que ele não tinha valor diante de Deus. E a segunda aí, falando que a grandeza de Deus torna o homem incapaz de afetá-lo, e que a oração vazia e orgulhosa de Jó não é respondida por Deus. Então aí ele conclui que Jó ele não poderia ser absolvido enquanto duvidava do valor de servir a Deus.
porque ele orava com orgulho e pensava que Deus não punia o pecado. Então aí a gente vê, né, como os amigos, né, às vezes eles querem ajudar, mas eles acabam atrapalhando, né? Porque é incrível como o julgamento, né, desses amigos de Jó sobre a vida, a conduta dele, sobre o estado em que ele estava passando, né? Então aqui no versículo de 1 a 3 fala da inconsistência de Jó em relação à sua inocência. No 4 ao 8, a transcendência e a soberania de Deus. Do 9 ao 11, a necessidade de buscar a Deus. A importância da sinceridade e humildade. E fala aí da reflexão, né, uma reflexão de Jó para os nossos dias. Então a gente viu aí que essa primeira parte, esse discurso de Eliú, ele confronta a posição de Jó, né, de que a sua inocência não importa para Deus. E Eliú também argumenta que a posição de Jó ela é inconsistente, né, já que ele espera ser justificado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que a sua inocência não tem valor diante de Deus. Então, assim, a gente vê como os amigos, né, eles às vezes querem ajudar, mas eles julgam, né, de maneira aí que até mesmo ele acha que Deus, a soberania de Deus, não não vai recair, né, a graça, a soberania de Deus não vai recair sobre a vida de Jó, porque ele é inocente, porém Deus não está ouvindo. Incrível isso. E aqui fala da transcendência e da soberania de Deus também. Ele apresenta aqui um discurso no qual ele responde a Jó e aos seus amigos que estavam tentando explicar o sofrimento de Jó com base em suas ações e suas atitudes. Então ele argumenta que a grandeza, né, e a transcendência de Deus tornam o homem incapaz de influenciá-lo com sua justiça ou injustiça. Então, e mais uma vez aí, ele compara a distância, né, entre o homem e Deus, a distância entre o céu e a terra. E ele fala também que Deus está acima e além de tudo, e que o homem pode fazer ou dizer, do que o homem pode fazer ou dizer, né? Então, ele argumenta que Deus não é influenciado pelas ações do homem, seja para o bem ou seja para o mal. Concluindo que ele não tinha uma relação, né, com Deus, né, um relacionamento de verdade com Deus, porque se ele tivesse, ele saberia que Deus é o Deus do impossível, né? E que Deus, ele sim, ele tem o céu, aqui ele está falando que o céu e a terra são distantes do homem. O homem e Deus são distantes entre os, ele está comparando aí a distância do homem e de Deus, né? E a distância do céu e da terra. Então ele fala que Deus está acima e além de tudo que o homem pode fazer ou dizer. Então, mas Jó sabia, né? Ele poderia entender que Deus estava distante, mas Jó sabia que Deus estava perto dele, né? Que Jó estava bem próximo, ou que Deus estava bem próximo a ele. Então, essa é a diferença de quem crê e de quem não crê, né? Às vezes a pessoa que acha que Deus está muito longe, Deus está no céu lá, ele não vê as minhas aflições, ele não vê os meus desafios, né? Mas quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, sabe que Deus está bem próximo dele, que Deus está ao lado dele, que Deus está pegando ele no colo mesmo, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complexos da sua vida. Deus está ali, presente. Só essa confiança em Deus é de uma pessoa que realmente tem um relacionamento com ele. Daí a necessidade, né, de se buscar a Deus, de ter realmente um relacionamento com ele. E aqui do 9 ao 11 apresenta a terceira parte do discurso de Eliú, né, na qual ele critica a forma
como as pessoas buscam a Deus em momentos de sofrimento e aflição. Então, ele argumenta que muitas vezes as pessoas se voltam para Deus em busca de ajuda, mas não reconhecem a verdadeira natureza de Deus como Criador e Senhor do universo. Até aí, realmente, né, tá coerente, né, porque às vezes a pessoa só busca Deus, né, na necessidade, não vai pelo amor, né, vai pela dor. Então, aqui ele está falando, né, que as pessoas não reconhecem a verdadeira natureza de Deus como Criador e Senhor do universo e que só buscam Ele, né, nos seus momentos de sofrimento e de aflição. Então, ele argumenta que Deus é o nosso Criador, que somente Ele pode nos trazer alegria e consolo em momentos de dor. Ele enfatiza que as canções da noite, que representam alegria e consolo, só podem vir de Deus, que é o único capaz de nos conceder a verdadeira paz e felicidade. Também concordo, né? Realmente, Deus, ele representa alegria e consolo, sim. Na palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando a gente está com o nosso coração voltado para Deus, quando a gente coloca os nossos problemas diante de Deus, entrega a Deus, Ele traz o consolo, Ele traz a alegria. Basta realmente a gente reconhecer Ele, né, como Senhor das nossas vidas. Então, assim, essa posição aí é importante, né, de uma relação pessoal com Deus. Deus, ele não é apenas uma fonte de ajuda em momentos de aflição, mas ele é um ser pessoal que nos criou, que nos ama. E é muito importante a gente ter esse relacionamento com ele em oração, em comunhão. Só que Eliú aqui, ele não está negando a importância das orações de Jó, mas sim enfatizando que nós devemos ter uma compreensão adequada de quem Deus é e de como ele nos ama. Então, nessa última análise aí, a posição de Eliú, ele aponta para a necessidade de uma compreensão adequada da natureza de Deus e de uma relação pessoal com ele, que nós devemos buscá-lo, né? Não apenas no momento de aflição, mas em todos os aspectos da nossa vida. Isso nos leva, né, a maior confiança em Deus, a uma vida de obediência e de comunhão com Ele. Que a gente não precisa ir somente buscar a Deus quando a gente está aflito, mas que a gente deve buscá-lo, né, em todos os momentos, né, colocando a nossa confiança nele, né, entregando todos os momentos da nossa vida, né, agradecendo, sermos gratos, né, a Deus, ter um relacionamento com Ele não só em forma de petição, né, não só pedindo. E aqui, no últimos versículos, de 12 a 16, a importância da sinceridade e da humildade. Mais uma vez aqui, ele critica a forma como Jó e os seus amigos buscavam a Deus nesse momento de sofrimento, e ele argumenta que muitas vezes as pessoas oram a Deus de forma vazia e insincera, esperando que ele responda aos seus pedidos de uma maneira favorável. No entanto, aqui ele afirma que Deus não é influenciado pela oração que não é sincera, e que o verdadeiro caminho para Deus é através da humildade e do reconhecimento da nossa limitação diante dele. Então, aqui ele fala que não podemos nos aproximar de Deus com um espírito arrogante ou orgulhoso. Em vez disso, né, devemos nos humilhar diante de Deus e reconhecer a nossa dependência total dele. Então, aqui mais uma vez, né, a gente tem que concordar com Eliú, né, porque ele não está negando a importância da oração e da petição, mas ele está falando que a nossa oração deve ser sincera e humilde, e que a resposta de Deus às nossas orações não pode ser manipulada ou comprada. E em última análise, aí, ele aponta para a necessidade de uma humildade e sinceridade diante de Deus. Mas a gente
concorda, né, que Jó sempre foi sincero com Deus, né, e que ele estava ali se derramando diante de Deus. Claro, ele estava ali num momento, né, de fraqueza, ele estava num momento ali de buscando ali a Deus, né, na sua sinceridade, na sua humildade. Ele estava em sofrimento, né, e nós cremos na sinceridade e humildade de Jó, porque ele buscou a Deus, né, ele reconheceu a total dependência dele. E ele estava orando, estava pedindo, estava clamando, sim, porque ele estava passando por um momento de aflição, que sabia que só Deus que poderia intervir. Então, aqui a reflexão de Jó para os nossos dias, né? É um capítulo que contém essa mensagem, né, poderosa, essa mensagem de Eliú sobre a soberania de Deus, a importância da humildade e da sinceridade diante dele, né? É muito relevante hoje, como era na época de Jó. Então, muitas vezes a gente se encontra em momentos de aflição, de sofrimento, a gente busca respostas e conforto em Deus. Mas a nossa busca, às vezes, é egoísta e não é sincera. Então, às vezes, a gente busca um alívio para o nosso sofrimento, em vez de buscar a vontade de Deus, o propósito dele para nossas vidas. Então, muitas vezes, né, a pessoa busca a Deus, né, busca se aproximar de Deus, mas ele não reconhece a limitação, a sua limitação, né, a sua total dependência. Ele busca a sua vontade e não a vontade de Deus, né, para a sua vida. Então ele aí alerta, né, contra essa tentação de tentar manipular essa vontade de Deus, né, de esperar recompensas materiais em troca da busca por ele, né? Então a gente deve buscar a Deus por amor a ele e não por amor ao que ele pode nos dar. Muitas vezes as pessoas querem barganhar com Deus, né? Quer fazer uma promessa. Ah, Senhor, eu vou ali de joelho, não sei aonde, entendeu? Fazer uma barganha, né? Então, assim, para Deus ele não quer que a gente faça sacrifícios, né? Ele quer que a gente realmente venha buscar Ele com humildade, com sinceridade, com amor, né? Com dedicação e que tenha comunhão com o Espírito Santo, né? Então, assim, essa mensagem aqui de Jó é realmente buscar a Deus com sinceridade e com humildade, reconhecer a sua soberania e buscar a sua vontade acima de tudo. Então, que as nossas vidas sejam marcadas, né, por essa busca sincera, em vez de buscar, né, manipular a vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando a gente coloca nossas vidas, né, os nossos desafios, nossos problemas na mão de Deus, do Deus do impossível, que foi o que eu comecei falando no início, a gente tem que confiar que Ele fará o que é melhor para nós, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades, né? A palavra diz que a palavra nem saiu da minha boca e Deus já conhece o que está no meu coração. Então, Deus conhece todas as nossas limitações, todos os nossos desafios, né? Ele conhece todos os nossos problemas, né? Mas a gente tem que realmente, né, ter saber pedir, saber agradecer, sermos gratos, né? Falar para Deus fazer a tua vontade sobre nossas vidas, né? Claro que a gente tem que especificar, né? Às vezes a gente faz uma oração que ela é muito complexa, a gente não é específico com Deus. A gente tem que especificar os nossos pedidos, as nossas orações. Mas Deus sabe, Ele conhece todos os nossos. Tudo que a gente sente, tudo que a gente precisa, Ele já sabe. Mas a gente realmente tem que saber pedir, né? Então, aqui, dos motivos de oração para aplicar em nossas vidas é pedir humildade diante de Deus, buscar a vontade dele, né, para aliviar os nossos problemas, né? Então, a gente pode orar pedindo a Deus para nos ajudar a buscar a sua vontade para nossas vidas. Então, isso é muito importante, né?
Deus, ele conhece os nossos pensamentos, Deus, ele conhece os nossos sentimentos. Então, que a gente possa pedir a Deus para fazer a vontade dele em nossas vidas. E agradecer a Deus também pela soberania dele, né? Reconhecer que ele está no controle de todas as coisas, né? Isso vai ajudar a cultivar uma perspectiva correta, né? A ter esperança, a confiar na vontade dele, né? Mesmo em tempos difíceis, né? Porque as nossas orações, elas devem ser sinceras, marcadas pela busca da vontade de Deus, né? Em vez de manipular a sua vontade para obter os nossos próprios interesses. Então, aqui os 3 motivos de oração, né? Pedir humildade diante de Deus, buscar a vontade dele e agradecer a ele pela sua soberania. Amém? Que possamos reconhecer a nossa total dependência, né? E nos aproximar mais de Deus com um espírito humilde, né? Humildade acima de tudo, né? A gente vê como Jesus, ele veio à Terra e ele veio para servir, não para ser servido, né? A humildade dele, né? Que possamos buscar o exemplo de Cristo em tudo, né? Reconhecer que as nossas vidas, se a gente for realmente cumprir um propósito de Deus aqui na Terra, que seja servir aos outros, servir ao nosso próximo, servir a Deus com humildade, com gratidão em tudo. Amém? Eu acho que não vai dar para fazer o 36. Só Maiara mesmo para poder Vou fazer 2, né, compartilhar. Maiara? Ah, eu já vou Oi? eu vou no 1.5, 2.0, falando no acelerado. Flá, sabe que ontem tava assistindo alguma coisa do Thiago Brunet, e aí ele tava falando sobre essa questão assim, de sofrimento, que quando a gente tá num momento de sofrimento, que é um cenário ideal, assim, para Deus fazer grandes coisas, né? Porque quando a gente tá sofrendo, que Deus fala que ele quer o quê? O nosso coração, né? E ele Uhum. fala pra gente guardar o nosso coração, fala na palavra. E quando você tá assim em sofrimento, você tá super humilde e com o coração quebrantado. Então, quando você tá com o coração quebrantado, né? Aí Deus faz grandes coisas. Então, é claro que não é bom passar por momentos difíceis, mas quando a gente entende que Deus, ele é um Deus que consola, né? E lá na palavra dele, quando a gente vê o Sermão do Monte, ele não fala: bem-aventurados os que choram porque terão consolo. Tem lá várias Uhum. coisas que ele fala assim, muito maravilhoso naquele sermão. Então a gente começa a ver os momentos difíceis da vida com um olhar diferente. Eu venho olhando muito com um olhar diferente, sabe? Porque você vê que um momento difícil é um momento que você vai crescer, evoluir, é um momento de aprendizado, é um momento normalmente que a gente tem mais intimidade com Deus, que a gente busca mais a Deus. Às vezes quando tá tudo bem, às vezes você acaba dando uma relaxadinha, né? Às vezes você deixa, Uhum. ai. Mas quando você tá num momento de sofrimento, só Deus mesmo, né? Então eu venho olhando com um olhar diferente, né? Que a gente possa realmente passar pelo momento de dificuldade com mais leveza, sabendo que a gente tem um Deus e que nesse momento ele vai fazer grandes coisas, né? Porque se a gente está com o coração quebrantado, se você se arrepende, que essa palavra também é uma palavra muito chave com Deus, né? O arrependimento, se arrepende de todo o coração, tá lá humilde, arrependido, coração quebrantado, grandes coisas vão acontecer, né? Verdade. Deixa eu não sei porque eu não tô ouvindo. Queria que Cris concluísse aí com a oração. Louvado seja Deus por essa palavra, né? Que Deus continue nos abençoando, nos dando uma semana aí de grandes vitórias, cheio da presença dele, né? Porque Amém. com ele nós sabemos que Isso. podemos todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, porque hoje nós temos o teu presente Amém, Jesus. deste dia, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela salvação gratuita. Muito obrigado, Senhor, por tudo que és e por tudo que há de fazer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra.
Amém, E Jesus. vem, Senhor, através da tua serva, Senhor, nos alimentar mais uma vez. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia mais uma vez nos alcançou, meu Pai. Ó Espírito Santo, nós nesta manhã invocamos o nome do Senhor Jesus, que é sobre todo nome. Aleluias. E declaramos que amamos a Ti, Jesus. Invocamos este nome, porque sabemos que é através de Ti, Senhor, que vem todas as nossas, aleluia, tudo aquilo que nós precisamos, todas as bênçãos vêm de Ti, Senhor. Amém, Ó Senhor. Senhor, vai de encontro, meu Pai, a cada necessidade dos Teus servos, a cada problema que eles precisam que sejam solucionados. Oh, aleluia, Senhor, no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Vai de encontro nesta hora. Eu sei, Senhor, que Tu deixou o Espírito Santo para interceder por nós. Sim. Por isso, Senhor, nós clamamos nesta manhã, Senhor. Misericórdia de nós. Amém. Muitas são as pessoas que estão doentes, meu Deus. Muitas das vezes não sabem nem o motivo pelo qual estão doentes emocionalmente. Mas Tu és o Deus, Senhor, que nos levanta como uma geração eleita, como um povo escolhido, Senhor, para estar em salas como esta, invocando o Teu nome para que outras pessoas saibam que nós somos povo escolhido, curados para curar, para levar esta palavra, que em Ti, Jesus, aleluias, Amém, há Senhor. esperança, porque Tu Aleluia. és um Deus que preenche a nossa vida, aleluias. Visita, meu Deus, a cada coração, a cada lar representado aqui nessa sala, Amém, e Senhor. aqueles que não puderam adentrar, Em Senhor. nome de Jesus. Vai Obrigada, de Senhor. encontro, meu Deus. Obrigada, Cada Jesus. familiar, cada um dos nossos parentes, aqueles que estão precisando de um milagre, de uma cura, de uma solução urgente, meu Deus. Que nesta semana, gente vossa, Senhor, possam receber de Ti, Senhor, bênçãos incomparáveis, bênçãos pelo qual só Tu pode nos dar, meu Deus. Muito obrigado por essa palavra, nós te agradecemos mais uma vez, crendo, Jesus, que Tu podes, meu Deus, fazer o impossível acontecer. Aleluia, faz assim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou tirar um print aqui dessa. Deixa eu falar. Quinta-feira tá sem ninguém, né, para poder fazer. Ô, Não, Maiara.